Furacão, a maior tempestade da Terra. Uma força irresistível, um vento de poder destrutivo assombroso. Ele destrói edifícios. Sua chuva pesada inunda a Terra. Furacões, a fúria liberta do nosso planeta feroz. Planeta feroz. Furacão. A cada dia, um furacão pode liberar tanta energia quanto 8.000 bombas de hidrogênio de 1 megaton cada uma. Um furacão pode ter 1.600 quilômetros de uma ponta à outra. Ele gera chuvas torrenciais. O recorde é 101,6 centímetros em 24 horas. Os furacões são uma das forças mais devastadoras do nosso planeta. Carolina do Norte, 6 de setembro de 1996. A manhã seguinte ao furacão Fran. Em uma só noite, a tempestade gerou 3,2 bilhões de dólares em danos. 27 pessoas morreram. Casas foram despedaçadas por ventos de até 209 km por hora. Uma vaga de 3,5 metros no nível do mar inundou o litoral. Em 1996, em apenas 4 meses, 3 furacões atingiram a costa sudeste da América do Norte, causando danos de 3,5 bilhões de dólares e matando 41 pessoas. O furacão Fran foi o último de 3 furacões e, de longe, foi o mais violento. Nossas câmeras seguiram todos eles. Apesar dos furacões não receberem nomes até 1953, eles sempre devastaram a costa da América. Na época que antecedeu as previsões sofisticadas, os danos e perdas de vidas por causa dos furacões eram estarrecedores. O furacão que atingiu Galveston, no Texas, na tarde de sábado de 8 de setembro de 1900 foi o pior desastre climático que já atingiu a América. Thomas Edison usou uma de suas câmeras de filmagem mais recentes para registrar os resultados. Estima-se que tenha havido 12.000 mortes. A maioria se afogou na maré montante.
Se a grande tempestade que atingiu Rhode Island em 1938 atingisse a ilha novamente hoje, haveria muito mais mortes. A população cresceu tanto que inúmeras e modernas casas à beira-mar seriam inundadas. O centro de Providence ficou submerso em 4,5 metros de água e 600 pessoas morreram. Estas primeiras imagens mostrando a devastação do furacão Flora na ilha do Haiti foram feitas de um helicóptero enquanto a ilha era fustigada pela tempestade. É um panorama de ruína e desolação. Entre 26 de setembro e 13 de outubro de 1963, o furacão Flora assolou o Caribe. Ele passou pelo Haiti, matando 4.000 pessoas e devastando plantações e casas numa grande área. Um dia depois, a mesma tempestade chegou a Cuba. Ela passou 4 dias atravessando a ilha e voltando a atravessá-la. 4.000 pessoas morreram. O furacão Camille atingiu o Mississippi e a Louisiana com ventos de 322 km por hora, talvez até mais. Provavelmente foi o vento mais rápido já provocado por um furacão. 76 centímetros de chuva em apenas 6 horas. A maré montante foi de 8,20 metros. 26 pessoas se refugiaram em um edifício de concreto supostamente à prova de tempestades, mas apenas uma não morreu. O único sobrevivente flutuou para fora do edifício por uma janela no 3º andar sobre um colchão antes do edifício desabar. Depois, nos anos 70, os satélites começaram a fazer previsões do tempo muito mais precisas, mas ainda assim nada podia deter os furacões. O furacão Gilbert, em 1988, foi enorme. Ele cobriu a totalidade da metade ocidental do Caribe e grande parte do Golfo do México. A menor pressão já registrada de um furacão foi no olho do Gilbert. Quando ele investiu, foi o furacão mais forte a atingir a Terra em 19 anos. O furacão Andrew, em agosto de 1992, custou muito mais do que qualquer outro furacão anterior. Ele atingiu uma área densamente povoada na costa da Flórida, ao sul de Coral Gables. O Andrew destruiu tudo em seu caminho e depois passou através do Golfo para atingir New Orleans 2 dias depois. Ano após ano, os furacões investem com incansável força, trazendo tragédia e devastação ao nosso planeta. É um grande incentivo para a ciência compreendê-los e prever a sua rota para ajudar as pessoas a escaparem à sua fúria. A temporada de furacões no Atlântico começa quando chega o verão e a água perto da costa da África Ocidental começa a se aquecer. Tempestades se desenvolvem em terra e depois tomam o rumo do mar. Todo ano, 100 pequenas tempestades alcançam esse estágio. Se a temperatura da água estiver a 27 graus centígrados ou mais, essas tempestades podem se intensificar e se organizar para formar depressões tropicais. Em 2 semanas, esta pequena área de baixa pressão pode se tornar o mais poderoso sistema climático do mundo. O oceano mais quente aquece o ar úmido, fazendo com que ele se eleve e depois a água contida no ar se condensa para formar nuvens. O ar abaixo é levado para cima ainda mais rapidamente, aspirando mais ar por baixo. O novo ar se espirala. Ele também sobe, aspira mais ar e o sistema fica cada vez mais forte. Este é o motor que impulsiona o furacão. Enquanto os ventos alísios empurram todo o sistema para o oeste através do Atlântico, a espiral se estreita e a tempestade torna-se ainda mais poderosa. Uma coluna de ar limpo se desenvolve. Este é o olho da tempestade. Aqui, correntes ascendentes cercando o olho são equilibradas pelo ar que volta para dentro do olho. Em algum lugar do Atlântico, quando os ventos excedem 119 km por hora, a tempestade se torna um furacão.
Em Miami, meteorologistas do Centro Nacional de Furacões monitoram essas tempestades 24 horas por dia. Sua meta é prever quais depressões irão se desenvolver até formarem furacões e quais ameaçarão a América. Essas são as pessoas que devem tentar decidir qual tempestade será perigosa. Como resultado de suas decisões, milhares de pessoas serão evacuadas. Mas se fizerem uma previsão errada, milhões de dólares serão desperdiçados ou milhares de vidas serão arriscadas. Numa tentativa de previsão, eles necessitam de informações precisas sobre o que cada tempestade está fazendo enquanto ainda está a quilômetros de distância no meio do oceano. Eles recebem relatos de navios, aviões comerciais, aviões especiais de caça a furacões e radares costeiros. Mas a sua melhor fonte são os satélites, a milhares de quilômetros no espaço. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Nossos motores estão ligados e funcionando. E temos a decolagem do Atlas Centauro 77 e do satélite meteorológico GOES-J. As mais novas armas para a monitoração das tempestades são os satélites ambientais operacionais geoestacionários, ou GOES. Esses satélites mantêm uma órbita estacionária 36.210 quilômetros acima do Equador. Suas câmeras podem escanear a parte visível do globo, gerando imagens com luz normal e infravermelha a cada 30 minutos. Eles usam as imagens para procurar por redemoinhos de nuvens se afastando em espiral do Equador. Mas é só do espaço que podemos apreciar a verdadeira escala de um furacão. Um furacão pode ter até 1.609 quilômetros de extensão, tão grande que o seu topo pressiona contra o teto da atmosfera inferior, a 18.288 metros de altitude. Sua incrível beleza e aparente calma escondem uma verdade inevitável. Os furacões são assassinos numa escala titânica. Todos os anos na América eles matam muitas pessoas e causam bilhões de dólares em prejuízos. Mas o maior assassino não é o vento, é a água. A baixa pressão de um furacão categoria 2 é forte o bastante para aspirar o oceano para dentro de um domo de 91 centímetros. Como os ventos levam a vaga em direção à terra, seu domo pode alcançar 2,40 metros ou mais. E em locais onde a linha costeira é rasa, o vagalhão pode chegar até 9,10 metros de altura. Bilhões de toneladas de água varrem a terra com um incrível poder de destruição. Este é o furacão Opal, quando atingiu a praia em Pensacola, Flórida, em 4 de outubro de 95. O Opal causou grandes inundações. O Opal surpreendeu os meteorologistas quando subitamente se fortaleceu algumas horas antes de atingir a costa. Em determinado momento estava tão forte que tinha rajadas de até 241 km por hora. Mas pior ainda, o vagalhão e as ondas se combinaram para produzir uma elevação de 4,60 metros no nível do mar. De todas as pessoas que morrem em furacões a cada ano, 90% morrem afogadas. É difícil e perigoso estudar os efeitos de um furacão de verdade. Mas um túnel de vento de um laboratório pode recriar com segurança as condições que existem no coração da tempestade. Ligue o interruptor e você cria um furacão artificial. Furacões são divididos em 5 categorias. A categoria 1 chega até 148 km por hora. Os danos maiores são causados às árvores e folhagens. Um pouco mais do que isso, e as telhas de madeira recobertas de asfalto começam a balançar. Eleve a velocidade do vento para mais de 161 km por hora e algumas das telhas de madeira começam a rasgar. Até esse ponto, as telhas cerâmicas mais pesadas não sofrem nenhum dano. Mas enquanto a velocidade do vento aumenta para 177 km por hora, até elas começam a partir.
vento no túnel agora está a mais de 177 km por hora, o maior limite de um furacão categoria 2. Um ser humano mal pode caminhar contra o vento, como este dublê que participou da simulação. Em câmera lenta, pode-se captar o poder destrutivo do furacão. O ar se enche de destroços. Até mesmo uma lata de lixo se torna um míssil mortífero. A 179 km por hora, ela se torna uma tempestade categoria 3. Essas telhas cerâmicas já foram arrancadas há tempos. Surpreendentemente, as telhas de asfalto flexíveis ainda estão no lugar. Eles agora estão experimentando toda a força de um furacão de categoria 4, mais de 209 km por hora. O vento sopra com força destrutiva. Ele força o ar para fora de seus pulmões. Nosso dublê só consegue suportar por 15 segundos. Sem o seu cabo de segurança, ele teria sido lançado ao ar. Em todo o mundo, furacões matam milhares de pessoas todos os anos. São os ventos assassinos. Somente em torno do Atlântico e em partes do Pacífico, eles são chamados de furacões. Em países diferentes, eles recebem nomes diferentes. No oeste do Pacífico, os furacões são conhecidos como tufões. Os tufões frequentemente são mais fortes do que os furacões do Atlântico, porque existe uma área maior de oceano aquecido a atravessar para que a sua força chegue ao máximo. Em média, o Japão é atingido por 2 tufões fortes a cada ano. Esse país estava sendo devastado por alguns dos mais fortes ventos já ocorridos em qualquer lugar do mundo. E não só os tufões são maiores do que os furacões do Atlântico, mas também existem o dobro deles. Existem mais do que 20 tufões com máximo de sua força no oeste do Pacífico num ano. Na Austrália, essas mesmas tempestades são chamadas ciclones. No hemisfério sul, os ventos da tempestade giram no sentido horário em torno do olho. O pior ciclone da Austrália atingiu Darwin no Natal de 1974. Ele matou 48 pessoas. Os danos a Darwin foram terríveis. A maior parte da cidade foi destruída nessa única tempestade. Os ciclones também atingem as costas da Índia e Bangladesh. A maior parte de Kutubdia desapareceu sob 6 metros de água do mar. Esta é uma das regiões mais densamente povoadas do nosso planeta. Aqui eles matam em grande escala. Uma sujeira venenosa foi deixada pelas inundações. 60% da população da ilha, cerca de 74 mil pessoas, foi morta. Bangladesh, devido à sua geografia, corre maiores riscos. Numa única noite, em 1991, o ciclone 2B levou 138 mil vidas. Mas o pior ciclone de Bangladesh afogou mais de 300 mil pessoas. Os ciclones são comuns em Andhra Pradesh todo o ano. Mas este ano, as vagas e os ventos do furacão chegaram a mais de 135 km por hora. Também na Índia, os ciclones são regulares e devastadores. Como em Bangladesh, a terra aqui é plana e os ventos dos ciclones provocam grandes inundações. Os ciclones também podem destruir as vidas daqueles que sobrevivem. As tempestades arruinam plantações e destroem casas. No início de julho de 1996, no Centro Nacional de Furacões de Miami, o clima está tenso. A segunda tempestade da estação deixa todos preocupados. Seu nome, Berta. Acabo de receber mais um relatório dos aviões. Estão me passando agora. E encontramos ventos de 200 km por hora. Parece que Berta irá atingir a costa do Atlântico. Os meteorologistas precisam tomar decisões críticas. As perguntas essenciais são, precisamente quando e onde ele irá atacar? E o mais importante, qual será a violência do furacão? Enquanto viajava, Berta começou a perder o seu formato. Ele fez uma curva para o norte, como a maioria dos furacões, e parecia que a Carolina do Sul estava em seu caminho.
Mas apenas os dados dos satélites não podem dar aos meteorologistas informações suficientes para suas previsões. A única maneira de obter detalhes precisos é estar lá. Vou deixar você acompanhar pelo radar até alcançarmos os ventos mais fortes e depois conversaremos. Este é o trabalho do 53º Voo de Reconhecimento Meteorológico da Força Aérea Norte-Americana, os Caçadores de Furacões. Volte pelo sudoeste, Bob. Então passaremos pelo noroeste até... Eles podem voar diretamente pelo centro de um furacão para coletar dados. Sua informação ajudará os meteorologistas a fazerem previsões mais exatas e aumentar a segurança das comunidades ameaçadas. Aquela posição para onde você vai é o pequeno símbolo vermelho de furacão, bem aqui. Parece que está a uns 241 quilômetros do Cabo Canaveral, leste do Cabo Canaveral. E se você andou assistindo o Canal do Tempo ou outro qualquer, você percebeu que a tempestade cobre uma área deste tamanho aqui. A tempestade agora está paralela à costa da Flórida e é isso que esperamos que continue fazendo agora. A decolagem será aproximadamente às 3h30, hora local de hoje. E você vai voar num C-130, prefixo 967. Os caçadores de furacões observavam Berta de perto há vários dias em 3 aviões em turnos de 12 horas. A tripulação acompanharia Berta constantemente até que atingisse o solo ou se dissipasse e o perigo passasse. Berta parece programado para atacar em 48 horas. Para os meteorologistas, a mídia é a única maneira de emitir os avisos. No centro de furacões, uma sala inteira é reservada para a mídia. Todos os especialistas achavam que Berta iria se virar para o norte. Mas o centro de furacões ainda não sabia exatamente onde Berta atingiria o solo e estavam ficando sem tempo. Ao sul de Wilmington, Carolina do Norte. E assim, eles emitiram um aviso ao longo da costa, do meio da Flórida até a Carolina do Norte. Se não o fizessem, não haveria tempo bastante para uma evacuação. Todos os anos, muitas pessoas fogem só para descobrir que o furacão atingiu outro lugar. Mas para outros, a fuga salva suas vidas. Prestem atenção. Uma evacuação obrigatória. 11 de julho, 4h30 da manhã. Berta estava a cerca de 30 horas de atingir o solo. Os caçadores de furacões dirigiram-se para a tempestade para seu primeiro voo através dela. Berta agora estava a 322 quilômetros da costa da Geórgia e a velocidade dos ventos em seu centro caiu para 129 quilômetros por hora. A tempestade estava viajando em direção à Terra a 14,5 quilômetros por hora. O trabalho dos caçadores de furacões agora era de se assegurarem que a tempestade não fizesse mudanças de última hora. Na Carolina do Sul, a evacuação já havia começado há 24 horas. Os meteorologistas estavam quase certos de que o ataque mais violento de Berta seria ao longo da costa, centralizado na praia de Myrtle. A área da evacuação estendeu-se por 193 quilômetros ao longo da costa. Para ser preparado e evacuado, cada quilômetro e meio custou $200 mil. O custo de uma previsão imprecisa pode ser enorme. Evacuações obrigatórias foram emitidas para todas as nossas praias. Estas são imagens da praia de Wrightsville, onde os residentes estão sendo evacuados. Os caçadores de furacões preparam-se para mais um voo pelo coração da tempestade. Seus aviões têm 10 anos de idade. Este avião provavelmente voou através de furacões mais de 300 vezes. O destino final de Berta não era mais a questão. Ele iria atingir o solo. Mas as informações que os caçadores de furacões reunissem poderiam ajudar os meteorologistas a prever sua força e a hora da sua chegada com maior precisão. Eles entraram na tempestade a 3.408 metros e voaram nivelados diretamente através dela. Veio por aqui, atingiu a tempestade, saiu por ali a 241 quilômetros, entrou e estacionou bem ali. Em cada voo, eles passam pelo furacão pelo menos 3 vezes em direções diferentes. 3.408 metros abaixo, as ondas estão ficando enormes. Nesse momento, Berta parecia estar perdendo a sua estrutura. Seu olho tinha perdido seu formato.
Enquanto eles voltavam para a terceira passada, o redemoinho no coração da tempestade estava visível 80,5 km para a esquerda. Os dados retornados pelos caçadores de furacões mostraram que os ventos de Berta tinham diminuído um pouco, mas não o bastante para poderem relaxar. Os ventos estão a 129 km por hora. A tempestade está entrando pelo Gulf Stream. Não parece que as condições são ideais para a reintensificação, mas esse é só um fato e precisamos dar uma chance à tempestade. Ainda não vamos encerrar. Esperamos que ele vá para a praia nas próximas 24 horas como um furacão, e é um furacão enorme. Final da tarde. Praia de Myrtle, Carolina do Sul. Previu-se que o centro da tempestade iria atingir o solo aqui às 12 horas do dia seguinte. Em apenas 18 horas, esta costa teria de suportar ventos de até 161 km por hora. Alguns corajosos, talvez tolos, ficaram para suportar a tempestade. Em algum momento durante a noite, as primeiras ondas de chuva chegariam. Além do vento e do vagalhão, haveria 20 a 30 centímetros e meio de chuva nas 24 horas seguintes. A maior parte da praia de Myrtle agora estava deserta. Relatos de um avião da Força Aérea e de um radar Doppler de Wilmington indicam um vento máximo sustentado de 169 km por hora e alguma flutuação em intensidade esperada antes que atinja o solo. Os ventos já começaram a aumentar ao longo da costa na área de risco e irão continuar durante todo o mês. Enquanto a noite caía, milhares de pessoas se acomodaram em dormitórios improvisados no interior e seguiam o curso do furacão pelos noticiários. Como estão as coisas na praia de Myrtle? Como estão os ventos lá? Eu vou te dizer uma coisa, não estamos com muitos ventos comparado ao que você está falando. Em relação às forças do vento de um furacão, houve rajadas de até 97 km por hora no Pier Springer May, mas isso foi 1 hora ou 2 antes de nossa última checagem com vocês. Foi uma noite de incertezas. Na próxima noite pode não haver um lar para se voltar. Estamos prevendo que vai ser um dia muito longo. Na noite seguinte, o furacão tinha virado ligeiramente para a direita. Em vez da praia de Myrtle, Berta agora fazia pontaria em Wilmington, Carolina do Norte, 121 quilômetros mais para o norte. De repente, os seus ventos tinham aumentado para mais de 161 quilômetros por hora. Sala de controle de emergências de Wilmington. Tenho mais 300 abrigos disponíveis. Este era o centro de controle que lidaria com os desastres que Berta poderia trazer. Apenas 2 horas antes do furacão atingi-los, a equipe estava se assegurando de que todos estivessem preparados. Um coordenador para a escola Blair abrir e ser um abrigo se for preciso. Muito bem. Tem um alarme de incêndio que não conseguimos desligar em Trask. É o alarme de incêndio de uma escola. Precisamos de alguém que vá lá e desative esse alarme. Podemos chamá-los ao telefone para fazê-lo, não é? Eles estavam decidindo onde alojar mais pessoas. Prossiga. E outra questão é saber se precisaremos de mais pessoas para abrir outras frentes Eles precisavam de estar resgate. preparados para lidar com prédios desmoronados, falta de força, estradas bloqueadas e quaisquer mortes que Berta certamente causaria. Sim, uma vez que os ventos tenham diminuído para nos expandirmos. O centro do furacão Berta está localizado próximo à latitude 32,8 norte, longitude 78,4 oeste, 169 quilômetros ao sul de Wilmington. Berta está indo para o norte a 21 quilômetros por hora. É esperado que continue assim hoje. Em Wilmington e na costa, os ventos começaram a aumentar. Está se movendo ao norte do leste em direção à costa. Ele deve atingir o solo nas próximas 2 horas. Seus ventos se mantêm a 169 km por hora e ele avança a cerca de 21 km por hora. Sexta-feira, 12 de julho, a cabeça do furacão Berta atingiu a terra no Cabo do Medo.
Berta desceu um pouco mais ao norte da previsão original, um pouco mais tarde e com muito mais potência. Felizmente, essa faixa da costa tinha sido evacuada. O tempo dos preparativos agora estava terminado. Nas 5 horas seguintes, o furacão Berta faria o pior. GI continuando a nossa cobertura do Berta 1140. O Berta agora está com ventos de 169 quilômetros. Todos os preparativos para proteger vidas e propriedades já deveriam estar completos. Tá ventando muito aqui. Na sala de emergência de Wilmington, só restava esperar. Qualquer um que tivesse se ferido gravemente ou que estivesse no lugar errado estaria desamparado no meio da tempestade. Depois que os ventos atingiram 113 km por hora, os serviços de emergência não faziam mais atendimentos. Tudo o que podiam fazer era estabelecer prioridades para depois da passagem do furacão. Vou te dar a combinação do portão num minuto. Mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa, além do abrigo ao lado? O radar mostra como Berta atingiu a costa com um golpe oblíquo. Levou algum tempo para os ventos mais fortes chegarem à praia. Eram apavorantes e mortíferos. Como sempre, os ventos mais fortes e as maiores inundações foram ao norte do olho. Surface City, 40 quilômetros para o norte, perdeu seu pier. Várias casas perderam seus telhados. Já há muitos danos. E a tempestade, infelizmente, se pudéssemos acreditar nos meteorologistas, nem chegou para valer. Com um vagalhão de 1,80 m, o mar começou a invadir a terra. Essa é a sensação de estar bem no meio dele. Se dermos a volta nessa esquina e estiver ruim, eu vou dar o fora daqui. Eu já passei por tempestades de neve, mas nunca por um furacão. Não entendi. Eu já passei por tempestades de neve, mas nunca por um furacão. Bom, agora você pode dizer que já passou. Definitivamente. Berta fustigou a costa da Carolina do Norte com ventos de mais de 160 km por hora. Depois, subitamente, um pouco de paz voltou a reinar. No olho do furacão, até o céu azul apareceu. Os ventos e a chuva minguavam na paisagem suavizada. A tempestade estava apenas na metade, mas a destruição era tremenda. Centenas de relatos de danos começaram a jorrar no centro de emergência. Cuidaremos dos danos assim que a tempestade passar e restabeleceremos a energia em seguida. Não faremos nada até a tempestade passar. Em todo furacão, esta pausa dá uma falsa sensação de que tudo acabou, mas ainda é cedo para começar o verdadeiro trabalho de resgate. Depois que o olho passa na segunda metade da tempestade, os ventos começam a vir da direção oposta. Não tenho ideia do que os ventos estão fazendo agora, mas as condições são muito sérias. Esta pode ser a nossa última reportagem ao vivo, porque acho que não vamos conseguir passar por isto. O vagalhão era de 1,80 m, mas Berta atingiu a praia na maré baixa, então seu efeito foi menor. Se tivesse vindo durante a maré alta, a onda teria 1,20 m a mais. Mas os furacões podem disparar um outro perigo. O Centro Meteorológico emitiu um alerta de tornado para os seguintes condados da Carolina do Norte: Brunswick, New Hanover, Pender, Robinson e Columbus. Um alerta de tornado significa que as condições são favoráveis à formação de tornados e grandes tempestades numa área próxima ao furacão.
As pessoas nessas áreas devem ficar atentas às condições climáticas ameaçadoras e aos relatos de possíveis alertas. Na manhã seguinte, Berta tinha ido embora. Seu lugar foi ocupado por um céu limpo e azul. A praia de Carolina normalmente fica a apenas alguns metros acima do oceano e as inundações ainda não tinham escoado. Fazer a cidade voltar ao normal levaria meses. Agora era a hora de limpar tudo, com o auxílio do que pudesse ser encontrado. Em apenas 24 horas, Berta dizimou 80,5 km da costa da Carolina do Norte. O furacão levou enormes quantidades de areia continente adentro, deixando uma trincheira de 91 centímetros na praia. Ele tinha literalmente jateado com areia as faces dos edifícios próximos. Berta foi o primeiro furacão da temporada de 1996 a atingir a Terra. Ele causou 170 milhões de dólares em prejuízos. Os furacões podem transformar uma simples prancha de madeira em um míssil destrutivo. Qualquer estrutura alta fica exposta a toda a força do vento. Os furacões danificam as comunicações e os serviços elétricos. As estradas estão bloqueadas, atrasando os esforços das equipes de emergência. Muitas estradas podem estar completamente destruídas. O vagalhão e as ondas levadas pelos ventos simplesmente as carregam. A maré montante inunda a costa. Um furacão pode deixar barcos encalhados em terra acumulados em uma pilha valiosa. Em Miami, no centro de furacões, os meteorologistas estão cansados, mas felizes. Sua previsão do caminho que Berta tomaria foi precisa o suficiente para que as partes certas da costa fossem evacuadas. Mas eles ainda estavam em serviço. Existem, em média, 6 furacões atlânticos por ano. Em algum lugar lá fora, um outro furacão assassino pode estar se formando. O outro furacão a representar uma ameaça foi o Edward. A maioria dos furacões do Atlântico descem pelo Caribe e depois fazem uma curva para o norte. O desafio é prever o grau de sua curva. Em 1992, o furacão Andrew praticamente não fez uma curva e acertou a Flórida em cheio. Mas Edward virou tanto para o norte que parecia que não acertaria a terra. Mas ele se alinhou um pouco e acertou a ilha de Nantucket no dia 2 de setembro, matando 2 pessoas. Edward foi o furacão mais forte do ano, mas felizmente ele ficou grande parte do tempo no mar. No dia 25 de agosto, ele se tornou um furacão da categoria 4, com ventos superiores a 225 km por hora. Nos 9 dias seguintes, os ventos nunca foram inferiores a 185 km por hora. Na escala geral dos furacões, nem Berta nem Edward causaram danos excessivos. Até a metade da temporada dos furacões de 1996, a América tinha tido sorte. Mas então, logo após o Edward, veio Fran. Enquanto o caminho de Fran fez uma curva para o norte, a tempestade cresceu e os ventos aumentaram. Quando ele atingiu a terra em 5 de setembro, seus ventos rajavam a 209 km por hora. E por azar do destino, Fran atingiu a mesma faixa da costa da Carolina do Norte que Berta tinha atingido apenas 8 semanas antes. Fran era um gigante. Ele atingiu a costa às 8h45 da noite do dia 5 de setembro, na quinta-feira após o feriado do Dia do Trabalho. Esta é exatamente a mesma cidade de veraneio, a praia de Carolina, que o furacão Berta tinha varrido.
Os alertas de enchentes valem para toda a região do Cabo do Medo. Há avisos em outros locais e alertas de furacão novamente na costa, nas áreas costeiras. Há alertas de ventos fortes no continente. E também queremos lembrá-los de que é um alerta de tornado nas próximas horas para toda a área. Além de seus ventos fortes, o vagalhão era de 2,40 metros a 3,70 metros e foi isso que causou os maiores danos. Fran era um furacão categoria 3 em toda a sua força. Fran matou 27 pessoas. Ele destruiu quase 2.000 casas. O total dos danos chegou a 3 bilhões e 200 milhões de dólares. A sorte tinha acabado para os habitantes da Carolina do Norte. Fran tinha destruído quaisquer esperanças de uma temporada de furacões calma. Na manhã seguinte, Fran fazia as manchetes. Vou levá-los para a área da destruição e vocês podem ver que ainda há áreas inundadas aqui na praia de Carolina. Tudo isto está associado ao vagalhão. O furacão trouxe ventos muito fortes e aqui estão as evidências disso. Este é o telhado de um edifício que foi arrancado. Parece ser um hotel. E vocês podem ver aquele quarto ali, onde se pode ver pedaços do telhado e de madeira que caíram sobre a cama. Também muitos barcos foram varridos para a terra. Estamos perto da costa e essa inundação tem 400 metros. Pode-se ver que muitas das casas perderam as suas telhas. Algumas das casas estão construídas sobre estacas e podem ter ficado acima da maré montante. Mas como vocês podem ver por essas imagens, os cabos de energia nesta área estão funcionando. Ali vocês podem ver a parte de cima de um posto de gasolina que foi arrancada pela força dos ventos. Os danos aqui poderiam ter sido muito maiores, mas este é um exemplo claro do que é a fúria da Mãe Natureza. Sem o mar aquecido sob eles, os furacões não têm nenhum calor para levá-los e eles desmoronam. Mas são tão poderosos e vastos que eles levam dias para se dissipar até na Terra. Fran continuou indo para o norte continente adentro, em direção ao Washington, D.C., e só então começou a dissipar. 24 horas após ter atingido a Terra, Fran passou sobre Washington e despejou os restos molhados da tempestade em toda a área. Em apenas algumas horas, 10 centímetros de chuva se precipitaram sobre a capital e até 36 centímetros em áreas remotas. O rio Potomac elevou-se 2 metros do nível da inundação e rompeu suas margens. As ruas, a apenas alguns quarteirões da Casa Branca, estavam bloqueadas com sacos de areia. As avenidas Constitution e Independence estavam fechadas devido às inundações.
Fran causou algumas das inundações mais destruidoras que Washington já viu. Satélites gravaram toda a temporada de furacões atlânticos de 1996. Aqui, condensados em 30 segundos, está todo o clima de julho a outubro. 9 furacões se formaram, 6 eram de categoria 3 ou superiores, a maior quantidade desde 1961, mas só 3 atingiram a América. Eles levaram 41 vidas. A maioria dos anos costuma ser pior. Os cientistas gravaram os caminhos dos furacões atlânticos por mais de 100 anos. É uma poderosa lembrança visual da dificuldade de prever esses apavorantes sistemas climáticos. A maioria dos furacões vem do oeste atravessando o Atlântico e faz uma curva para o norte enquanto se aproximam da América. Os detalhes estão tão complexos que usar esses registros para decidir onde o próximo furacão irá parece ser impossível. Ainda assim, a compreensão dos complexos sistemas do nosso planeta pela ciência está tornando a previsão precisa uma realidade. As previsões de furacões ficam mais precisas na razão de mais ou menos 1% ou 1,5 km por ano. A cada ano, menos pessoas são desnecessariamente evacuadas e os avisos são dados com cada vez mais antecedência. Mas cada vez mais pessoas se mudam para a costa todos os anos. Então, as evacuações demoram mais. As previsões são mais antecipadas e melhores, mas a situação geral na realidade fica pior. Algum dia, o coração de um furacão irá passar sobre uma grande cidade. New Orleans, Miami ou Atlantic City. A devastação será terrível. Mas é certo que os furacões futuros irão trazer mais danos e mais mortes ao nosso planeta feroz. Versão brasileira. Tempo Filmes. São Paulo.